Quem inventou o rádio? A história que aprendemos na escola é clara. O italiano Guglielmo Marconi, que ganhou o Prêmio Nobel por isso em 1909. Mas o Arquivo Enigma foi investigar os registros, as patentes, e descobriu uma história apagada. Uma conspiração de silêncio. Anos antes de Marconi, um padre católico brasileiro, no Rio Grande do Sul e em São Paulo, já estava transmitindo a voz humana pelo ar, sem fios. Hoje, investigamos o caso do padre Roberto Landel de Moura, o gênio que o Brasil chamou de bruxo louco, e que o mundo apagou da história. Quem era Landel de Moura? Nascido em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, em 1861, ele era um padre. Mas, secretamente, ele era um físico, um cientista obcecado por uma ideia. As ondas eletromagnéticas, que Hertz tinha acabado de provar que existiam, enquanto Marconi, na Itália, tentava enviar pontos e traços. O código Morse. Landel de Moura tinha um sonho muito maior: transmitir a voz humana. E o caso diz que ele conseguiu. Em 1900, alguns dizem 1899, em São Paulo, ele fez a primeira transmissão de rádio, a primeira radiofusão da história. Ele transmitiu sua própria voz do alto da Avenida Paulista, perto do Trianon, até o bairro de Santana, a 8 quilômetros de distância. O povo que testemunhou achou que era mágica. O Arquivo Enigma foi investigar. Isso não é um caso, é um fato. Landel patenteou sua invenção. No Brasil, em 1900, ele patenteou o aparelho destinado à transmissão fonética à distância, com fio ou sem fio, através do espaço, da terra e da água. E mais, em 1904, ele foi aos Estados Unidos e patenteou lá. Suas patentes americanas são a prova irrefutável. Ele inventou o transmissor de ondas, o rádio e até um teleautógrafo, o precursor do fax e do transistor. Ele estava 20 anos à frente do seu tempo. E ele tentou entregar isso ao Brasil. Ele conseguiu uma audiência com o presidente da República, Compas Salles. Ele ofereceu sua invenção ao exército brasileiro, explicando o poder militar daquilo. A comunicação instantânea na guerra. E a resposta do governo? Desprezo. Dizem que o ministro da Marinha riu e disse: "Padre, vá rezar sua missa, que isso não é coisa séria. O Brasil apagou a própria invenção." O Arquivo Enigma investiga. Por que ele foi tão rejeitado? A primeira teoria, a lenda, a igreja e a bruxaria. Este é o caso mais famoso. A Igreja Católica não entendeu como um padre podia falar pelo ar. A lenda diz que seus superiores eclesiásticos o acusaram de bruxaria e de falar com demônios. O povo, com medo, invadiu seu laboratório em Campinas e destruiu seus equipamentos, quebrando os tubos e bobinas a pauladas. Ele foi silenciado pela superstição. A segunda teoria, a conspiração, a sabotagem estrangeira. Esta é a teoria do crime financeiro. Marconi, na Itália, tinha investidores poderosos como o Lloyds de Londres e a General Electric. O rádio era um negócio de bilhões. Quando Landel patenteou sua invenção nos Estados Unidos, os olheiros de Marconi podem ter visto. A teoria diz que eles pagaram, subornaram autoridades brasileiras e americanas para engavetar as patentes de Landel, para apagar o padre brasileiro da história e garantir que o Nobel fosse para o italiano. Ele não foi silenciado pela igreja, foi silenciado pelo capitalismo. O que o Arquivo Enigma conclui? A história de Landel de Moura é a maior tragédia da ciência brasileira. Ele inventou o rádio. As patentes provam. Ele foi de fato perseguido pela igreja, que o via como excêntrico e perigoso. Ele foi de fato ignorado pelo governo, que foi incompetente e não teve visão. E ele foi, muito provavelmente, ofuscado pela máquina de marketing de Marconi. O Arquivo Enigma do Padre Landel é um caso sobre um gênio que nasceu no lugar errado, na hora errada. Ele deu ao Brasil a chance de liderar a revolução das comunicações. O Brasil respondeu, chamando-o de louco e bruxo. O mundo hoje funciona pela invenção dele, mas o nome do padre foi apagado pela estática da história. Obrigado por assistir ao Arquivo Enigma. Da próxima vez, saímos da ciência do século XX e vamos para o mistério aéreo do século XIX. O caso do navio voador,
que aterrorizou Belém, em 1877.